A gente sabe que é muito difícil de encontrar material de qualidade para a prova do concurso do CFRM, de Engenheiro do Exército. E é por isso que a gente está disponibilizando algumas aulas gratuitas do nosso preparatório para você estudar. Mas caso você queira que outras aulas gratuitas assim sejam postadas também, a gente vai precisar que você curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal, porque assim a gente vai entender que as pessoas estão se interessando por materiais de estudos mais densos e completos, como esse que você vai ver. E para ser avisado quando outros vídeos assim forem postados, clica ali no sininho para você ser notificado. Depois dá uma olhada aqui embaixo na descrição que a gente tem um link para você baixar materiais que vão te ajudar muito nos estudos. Então aguarda a vinheta que a aula já está começando. Olá, futuros oficiais da Marinha. Sou Ivanete Rigo, professora de língua portuguesa no INGE Marinha, e esta aula é continuação do nosso estudo sobre pronomes, tá certo? Então vamos a ela. Num primeiro momento, nós estudamos os pronomes pessoais, retos ou oblíquos, os possessivos e incluímos também os pronomes de tratamento. Então, nesta oportunidade, nós vamos estudar os demonstrativos, indefinidos, interrogativos e relativos. Vamos fazer o reconhecimento deles e estudar algumas especificidades. Lembrando sempre que pronomes são palavras que representam os seres ou se referem a eles. Vamos começar, então, com os pronomes demonstrativos. Eles indicam a posição dos seres designados em relação às pessoas do discurso, situando-os no espaço, no tempo ou até no próprio discurso. E tem as formas variáveis em gênero e número e também em variáveis. Então, estão eles aqui, olha. Este e flexões, esse e flexões, aquele e flexões. Uma das primeiras coisas a serem observadas, eles podem funcionar como pronomes adjetivos ou como pronomes substantivos. Eles serão pronomes adjetivos quando estiverem acompanhando um substantivo. Por exemplo, livro, e aqui está o demonstrativo, ó. Então, ele acompanha e, ao mesmo tempo, modifica. Portanto, um pronome demonstrativo adjetivo. Neste caso, ele, além de fazer essa demonstração, né, ele também representa o substantivo, ó. Meu livro é este. Por isso, então, ele é um pronome substantivo. As formas invariáveis isto, isso e aquilo são sempre pronomes substantivos. Olha lá, isto é meu. Os demonstrativos combinam-se com as preposições de e em, formando, né, tendo essas formas, né, deste, desta, disto, ou neste, nesta, e flexões, ou ainda daquele, daquela, daquilo, naquele, naquela, naquilo. E ainda temos que considerar que aquele, aquela e aquilo contraem-se com a preposição a, dando esta realidade aqui, ó, que é o uso do acento grave para juntar a preposição ao a do pronome demonstrativo, certo? Que nós vamos chamar de crase, marcada pelo acento grave. Podem ser também pronomes demonstrativos o, a, os, as, mesmo, próprio, semelhante e tal. Os valores gerais. Este, esta, isto, no caso, flexões, né? Estes, estas, eles indicam o que está perto da pessoa que fala. Então, eu sou a primeira pessoa do discurso, sou eu que falo, então eu vou dizer as mãos que trago, as mãos são estas. Isto que está comigo é meu, este é meu, está próximo à pessoa que fala. Também pode representar o tempo presente em relação à pessoa que fala. Então, esta tarde, este dia, este minuto, este ano. Vamos supor que fosse o dia de ontem. Então, esse dia, o dia de amanhã, esse dia, o minuto que passou, esse minuto, a tarde que passou, essa tarde, certo? Então, só vamos usar o esta para o momento presente, o momento em que se situa a pessoa do discurso. Esse, essa, isso, designa o que está perto da pessoa com quem se fala. Então, nós já vimos que podemos falar com a pessoa usando o tu, usando o vós, usando o pronome de tratamento você ou outro pronome de tratamento. Vejam, que susto você me pregou, entrando aqui com essa cara. Então, a pessoa com quem eu falo
tá? Eu vou ter que me referir ao que está com ela como esse, essa ou isso. O tempo passado ou futuro, conforme já falamos, ó, bons tempos, aquele, né, Manuel, ou melhor, aquele, né, ou então esses, esse ano passado, ou então aqueles tempos, não é? Aquele, aquela e aquilo denotam que está afastado tanto da pessoa que fala como da pessoa a quem se fala. Olhem aquele monte ali, estão longe de todo mundo. Também um afastamento no tempo de modo vago ou uma época remota, até já comentamos isso. Olha, naquele tempo a fogueira crepitava até horas mortas. A capacidade de mostrar um objeto sem nomeá-lo, a chamada função deitica, que vem lá do grego deitikos, própria do demonstrativo, é a que caracteriza fundamentalmente essa classe de pronomes. Mas os demonstrativos empregam-se também para lembrar ao ouvinte ou ao leitor o que já foi mencionado ou o que se vai mencionar. Então, no texto, a gente vai chamar isso de função anafórica ou catafórica. Por exemplo, o mal é o que sai da boca do homem. Ao retomar isso, ao representar o que já foi citado, isso não será curado tão cedo. É a função anafórica. Então, o que já passou é retomado por isso, essa, esse, flexões. Agora, se eu ainda vou citar, eu vou usar a função catafórica dos pronomes. Olha, o mal foi este, ainda vou citar. Criar os filhos como dois príncipes. Em referência a dois elementos já citados, usam-se as formas aquele, né, aquela e flexões e aquilo para retomar o citado em primeiro lugar, aquele que foi citado lá por primeiro e que, teoricamente, estará bem mais distante do pronome demonstrativo. E vamos usar este, flexão, esta flexão, e isto para retomar o citado em último lugar, ou seja, o que vai ficar mais próximo, né, à retomada, ao pronome demonstrativo de retomada. Por exemplo, pais e professores vieram à reunião. Estes, o último elemento retomado, professores, né? Então, estes estavam calmos. O primeiro elemento que foi usado vai ser retomado por aqueles. Então, aqueles, no caso, os pais, nervosos. Vamos supor que nós tivéssemos aqui, olha, pais, alunos e professores vieram à reunião. Eu só vou poder retomar por pronomes demonstrativos estes, o último, e aqueles, o primeiro. Se nós tivéssemos aqui alunos, por exemplo, nós deveremos usar como retomada um outro recurso, talvez repetir aí o termo aluno. A diversidade de emprego. Uma atitude de desinteresse ou de desagrado para com algo que esteja perto de nós pode levar-nos a expressar tal sentimento pelo uso do demonstrativo esse em lugar do este. Então, por exemplo, o guarda ordenou, tira esse bandido da... Olha, aqui estou falando, é a primeira pessoa, tá vendo? Mas é um recurso, ó, tira esse bandido da minha frente, né? Como desprezo mesmo. Por vezes, os demonstrativos alternados têm valor indefinido, e vimos isto, vamos citar, ó, homens de todas as idades, tamanhos e cores, uns de cócoras, outros sentados. E aí nós vamos continuar retomando, ó, estes, aqueles, como se fossem pronomes com valor indefinido. Os valores afetivos. Por aproximarem ou distanciarem no espaço e no tempo as pessoas e as coisas a que se referem, esses pronomes permitem a expressão de variados matizes afetivos, em especial os irônicos. Intensificam de acordo com a entonação e o contexto os sentimentos de, e posso afirmar para vocês, isso aqui já caiu em prova da Marinha. Santo Deus, este é aquele, essa agora, ainda mais esta. Admiração, apreço. Nunca pensei que houvesse homens com aquela coragem. Aquilo é que são homens fortes. Então, dependendo da entonação é que nós vamos ter o sentido, e também do contexto. Pode expressar indignação, acabo com este malandro, isso não fica assim. Pena, comiseração, aquela mulher, flor de poesia, agora era aquilo, se tornou aquilo. Malícia, né, ou então ironia, este brás, não lhes digo nada. Sarcasmo, desprezo, isso era até uma vergonha.
aquela desavergonhada, anda fazer fofocas. Olha outro exemplo curioso. Depois transformaram a senhora nisso, dona Adélia, um trapo. Acentuado o valor irônico ou depreciativo dos neutros, isto, isso e aquilo, quando aplicados a pessoas. Ninguém sabe onde ele anda. Aquilo é uma desgraça. Quanto pede o senhor por isso? Isto? Há de perdoar. Isto não vale nada. Podem expressar também alto apreço por determinada pessoa. Olha só, aquilo é que dava um bom deputado. Ou ainda, bonita mulher, com aquilo vê-se pouco. Como eu já disse, vai depender muito também do contexto e da entonação. Ressalta-se o sentido intensivo superlativante adquirido em frases do tipo: outro homem não podia existir com aquela força, aquele riso e aquele calor no peito. As formas esta e essa fixaram em construções elípticas do tipo: ora, essa é boa, bem comum de se ouvir e de se falar. Também fixa aparece a forma neutra na locução isto ou isso, né, junto com de, que equivale a com referência ou no tocante a respeito de, isso de letras, isto de filhos, né, ou isso de filhos, é um aborrecimento. O, ou os, a ou as como demonstrativos, são sempre substantivos, emprega-se, né, nos seguintes casos, empregam-se esses pronomes, né, nos seguintes casos. Quando vem determinado por uma oração, ou mais raramente por uma expressão adjetiva e tem o significado de aquele, ou aqueles, aquela, ou aquelas, ou então aquilo. É a substituição que se vai fazer, né? O homem que ri, liberta-se. Aquele que faz rir, esconde-se. Tá vendo o aqui como pronome demonstrativo. Não vejo, aqui esperei, não vejo aquela a qual esperei, inclusive esse que aqui relativo nós vamos ver adiante, que pode ser trocado por o qual, ou a qual no caso. Era terrível o que se passava, era terrível aquilo o qual se passava. Quando no singular masculino equivale a isto, isso ou aquilo. O valor de uma desilusão sabia-o ela, ou seja, ela sabia isto ou isso, já que passou, né? Não pense que era sincero, era isso, porque já passou. Ser feliz é isso que importa. Os substitutos dos pronomes demonstrativos, então estão aí, ó, tal, mesmo, próprio e semelhante. Tal quando o sinônimo de este, esta, isto, esse, essa, isso, e ainda aquele, aquela e aquilo. Tal foi conclusão, ou a conclusão, né? Essa foi a conclusão, ou esta foi a conclusão, se eu ainda fosse, se eu fosse citar. Como era possível nunca ter dado por tal? Como era possível nunca ter dado por aquilo, ou por isso, ou por isto? Semelhante. Ocorreu tudo quanto se faz em tais ocasiões, ó. No sentido de semelhante, em semelhantes ocasiões. Mesmo e próprio são demonstrativos quando tem o sentido de exato, idêntico, ou então em pessoa. Posso viver muito tempo na mesma casa, na mesma rua. Foi a própria Carmélia quem fez o convite. Semelhante serve de demonstrativo de identidade. O Lucas doeu-se muito de semelhante descuido. Ele recorreu às fórmulas usadas em semelhantes conjunturas. E aí nós já vamos para os pronomes relativos. Eles são assim chamados porque eles se referem a um termo anterior, o chamado termo antecedente. Eles substituem um termo da oração anterior e estabelecem relação entre duas orações, e sempre terão uma função sintática do termo que eles representam. Assim, olha, conheço a moça que veio de outro país. Então, eu tenho duas orações aqui, está aqui o pronome relativo. Vamos imaginar que eu fosse separar essas duas orações. Conheço a moça veio de outro país. Para fazer isso, eu teria que repetir o termo aqui, a moça. Então, nessa primeira oração, conheço a moça, sujeito eu, conheço quem? A moça, nosso objeto direto. Agora, quando eu for por aqui o que vai representar a moça veio de outro país. Então, esse que eu pus aqui, olha, a moça veio de outro país, vai exercer a função de sujeito. Sobre as funções sintáticas do que, as funções sintáticas que ele representa, nós vamos estudar lá
exatamente num capítulo à parte, né, que são as funções sintáticas do que, as funções do que. Eles podem ser, né, os pronomes relativos variáveis ou invariáveis. Variáveis, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, quantas. O que, sempre que trocado por o qual, a qual, os quais ou as quais, ele vai ser pronome relativo. E os invariáveis, quem, quando equivale ao qual, e flexões. Onde, né, quando equivale a no qual e flexões. Observação. Antecedidos das preposições a e de, o pronome onde vai assumir essas formas, ó, aonde e donde. Os pronomes relativos quem e onde podem ser empregados sem antecedentes, que são os relativos indefinidos, ó. Quem tem amor tem calma, passeias onde não ando. O antecedente do relativo quanto ou quantos costuma ser omitido, ó. Hoje penso quanto faço, penso tudo quanto faço. Valores e empregos dos relativos. O antecedente do relativo pode ser o sentido de uma expressão ou oração anterior. Olha só, o cabelo negro com a capa das viúvas. E aí eu pego o pronome relativo e represento tudo isso que passou nessa oração, que ficava tão bem nela, o qual ficava tão bem nela. Nesse caso, o que vem geralmente antecedido do demonstrativo, o, ou da palavra coisa, ou então equivalente, que resumem a expressão ou oração a que o relativo se refere. Olha só, vendia seguro, o que requer muito cálculo, aquilo o qual requer muito cálculo. Ela consentiu que eu erguesse seu rosto, gesto o qual não me haviam autorizado. Às vezes, o antecedente do que não vem expresso. A uma pergunta assim, a rapariga nem sabia que responder, né? O pronome que, com antecedente substantivo, pode ser substituído, então, por o qual, a qual, os quais. Estou plagiando o famoso cronista, o qual fez essa comunicação. O relativo que emprega-se preferencialmente depois das preposições monossilábicas. Havia ocasiões em que me revoltava, né? Ocasiões nas quais me revoltava. Este é o livro a que me refiro a que, né? Então, a que me referi, no caso ao livro. As demais preposições simples, essenciais ou acidentais, bem como as locuções prepositivas, constroem-se obrigatória ou predominantemente com o pronome qual, ó. Queria se libertar do abismo sobre o qual, está aqui uma preposição, né, que não é monossilábica, sua alma vivia. Fez visita de 10 minutos, durante os quais ela estava em silêncio. O qual também é a forma usada como partitivo após certos indefinidos, numerais e superlativos. Ó. Era pai de uns 7 ou 8, alguns dos quais já o ajudavam. Qual, quando repetido simetricamente, é indefinido e equivale a um ou outro, em situações, né, mais como recurso. Ó. Um carrega tábuas, um bate o martelo, qual bate o martelo, qual despeja nas formas do cimento, qual mira a planta. Não posso deixar vocês descobertos, né, dessas possibilidades, né, de sentido. Quem só se emprega com referência à pessoa ou a alguma coisa personificada, então só se refere a gente, né? Feliz é quem tiver netos de quem tu sejas avó. Como simples relativo, quem equivale ao qual, que vem sempre antecedido de preposição. Nada como carinho da mulher de quem se gosta, ou da qual se gosta. Cujo já separei aqui em vermelhinho, porque cujo é, ao mesmo tempo, relativo e possessivo. É um recurso muito valioso para a escrita. Equivalente pelo sentido do, né, do qual, de quem, de que, né? Emprega-se apenas como pronome adjetivo e concorda com a coisa possuída em gênero e número. Assim, ó, Herculano é a figura em cujo espírito e em cujas obras. Então, o que vai ocorrer? Nós vamos ter a flexão aqui, ó, em relação ao termo que estiver à frente dele. Cujo espírito, não vamos por aqui artigo, vamos deixar aqui, nós vamos fazer a flexão aqui, e em cujas obras, tá? Não posso dizer cujas obras, é aqui que nós vamos juntar a flexão.
Quanto, como simples relativo, tem por antecedente os pronomes tudo, todo ou então todas, que podem ser omitidos. Daí também o valor de indefinido, ó. Em tudo quanto olhei, fiquei em parte. Entre quantas te rodeio. Então, aqui eu posso usar o tudo ou não. Onde, também separado em vermelhinho aqui, só serve para representar lugar, né? O lugar em que, no qual, costuma ser considerado, então, como advérbio relativo. E apenas para lugar. Sob o mar, onde, enfim, se descansa. Isso não significa que eu não possa usar em que aqui, certo? Mas, onde só se refere a lugar. Ainda não sei onde vou buscar as flores. E aí a pergunta de sempre, né? Quando se usa aonde ou onde? Aonde usa-se apenas com verbos que indicam movimento, porque equivale a para onde, ó. Aonde você vai? Que significa para onde você está indo. Esse para aqui é o a que vem aqui, olha, tá trocado então esse para pelo a. Estou indo aonde o vento me leva, para onde o vento me leva. Os pronomes interrogativos são os pronomes que, quem, qual e quanto, empregados para formular uma pergunta direta ou indireta. Então, que trabalho estão fazendo? Direta. Diga-me que trabalho estão fazendo. Indireta. Quem disse tal coisa? Direta. Ignoramos quem disse tal coisa. Indireta. Os interrogativos que e quem são invariáveis. Qual flexiona-se em número? Ó, qual, quais, quanto em gênero também em número. O valor e emprego dos interrogativos. O que pode ser pronome substantivo, quando significa que coisa, não é? Olha só, que tenciona fazer, que coisa tenciona fazer. Pronome adjetivo, quando significa espécie de, ó, nesse caso refere-se a pessoas ou a coisas. Que mal, tá aqui, ó, substantivo, né? Que mal me havia de fazer? Não sei que homem. Então, é adjetivo quando está aqui do lado de pessoas ou de coisas. O interrogativo quem é pronome substantivo e se refere apenas a pessoas ou então a algo personificado. Quem não a canta? Perguntei ao doutor quem era a velha. Em orações com o verbo ser, uma curiosidade, olha, pode servir de predicativo a um sujeito no plural. Quem sois vós? Está aqui o sujeito, né? E isso aqui é a caracterização desse vós aqui. Vai funcionar como predicativo dele. Nós vamos explorar isso aqui melhor num outro momento, está bem? Não se preocupem. O interrogativo qual tem valor seletivo e pode referir-se tanto a pessoas como a coisas. Usa-se geralmente como pronome adjetivo. Qual é o hotel? Ele perguntou qual era a situação de Ana. A ideia seletiva pode ser reforçada pelo emprego da expressão qual dos, inflexões, né, anteposta a substantivo ou a pronome no plural, bem como a numeral. Qual dos senhores é o pai do menino que está no jardim? Qual deles tinha coragem para começar? Então, moça, qual foi dos 9? Nem queira saber, né? Nem queiramos saber que contexto seria esse. O interrogativo quanto é um quantitativo indefinido, refere-se a pessoas e coisas e usa-se como pronome substantivo ou adjetivo. Quanto devo, substantivo, quantas sementes e das tu. Está aqui então como adjetivo. O emprego exclamativo dos interrogativos são interrogações impregnadas de admiração, conforme, naturalmente, a curva tonal e o contexto vão assumir aí alguns valores, alguns matizes afetivos. Que inocência, que aurora, que vovozinha que nada, quem me dera ser homem, quais feitios, qual vida, ai, quanto veludo e seda e quantos finos brocados. Os pronomes indefinidos fazem referência de forma vaga, né, não à toa, à terceira pessoa do discurso. Então, assim, alguém pode explicar o que aconteceu? Todos ficaram felizes. Qualquer um serve. Eles podem ser variáveis ou invariáveis. Estão aqui os invariáveis e aqui os variáveis. Vamos a algumas especificidades, né, valores de alguns indefinidos. Algum e nenhum.
Anteposto a um substantivo, algum tem valor positivo, é o contrário de nenhum. Então, com eles podes arranjar alguma coisa. Não havia aspiração, vejam, se eu pusesse depois, não podes arranjar coisa alguma, seria exatamente o contrário. Não havia aspiração à grandeza, nenhuma vaidade. Posposto a um substantivo, algum assume significação negativa, conforme falamos, mais forte, inclusive, do que a expressa por nenhum. Em geral, o indefinido adquire esse valor em frases onde já existem formas negativas, como não, nem, sem. Não tinha pressa alguma. Não escreveu livro algum. No feminino, pode ter o valor afetivo. O lavrador levantou a cabeça para fazer alguma das deles. Alguma ele andou fazendo. Reforçado por negativa, nenhum pode equivaler ao indefinido um. Então, essas particularidades que eu acho interessante não deixar, né, que fiquem descobertas. Esse capitão não foi nenhum oficial, equivale a um aqui, tá? Cada emprega-se apenas como pronome adjetivo. Quando falta o substantivo, usa-se cada um, cada uma, ou então cada qual. Olha, lá no fundo, cada um espera o milagre, né? Cada qual sabe de sua vida, porque eu usaria só junto com um substantivo, ó, cada pessoa, cada livro. Pode preceder um numeral cardinal, olha, cada dúzia, vinha me ver a cada 3 dias, tem acentuado o valor intensivo em frases do tipo, você tem cada uma. Nada significa nenhuma coisa, mas equivale a alguma coisa em frases interrogativas negativas do tipo, o capitão não come nada? Ou seja, alguma coisa? Sempre perguntava se eu não queria nada, ou seja, se eu não queria alguma coisa. Junto a um adjetivo ou a um verbo intransitivo, pode ter força adverbial, ou seja, circunstancial. Ó. Não foi nada caro, não tinha, né? Tive um desconto. Tinha um ar nada inocente. O cavalo não correu nada. Outro pode empregar-se como adjetivo na acepção de diferente, mudado, novo. Olha, não sabia que assim tão outra voltarias. Ou seja, diferente, mudada. Qualquer tem, por vezes, sentido pejorativo, particularmente quando precedido do artigo indefinido. Não é uma qualquer coisa, não. Ele não era, né, um qualquer. Todo, anteposto a um elemento nominal, emprega-se com sentido de inteiramente, em todas as suas partes. Silva estendeu a guia de trânsito a ela, todo amável, né, todo gentil. Eras toda graça e incompreensão. E tudo refere-se a coisas, mas, né, pode aplicar-se também a pessoas. Olha, aqui na pensão, claro, há alguns exemplos literários, né? Aqui na pensão tudo dorme, então só pode se referir a pessoas aqui. Enfim, tudo aquilo era a mesma gente, né? Há um sentido depreciativo aqui, né? E existem as locuções pronominais indefinidas, bem conhecidas, ó, cada um, cada qual, quem quer que, todo aquele que, seja quem for, seja qual for. E aí umas questõezinhas bem breves, bem aleatórias também, olha só. Assinale o item que completa convenientemente as lacunas do trecho. A maxila e os dentes denotavam a decrepitude do burrinho. Porém, estavam mais gastos, então só pode se referir a dentes, né? Como é o último elemento, estes. E, né, gastos que o primeiro elemento, que eu mencionei que está mais distante, aquela. Até pulei uma questãozinha aqui, retirei. Este inferno de amar como eu amo, quem me pôs aqui na alma? Quem foi? Olha aqui uma forma de contração. Quem pôs me, isto na alma, tá? Quem foi? Esta chama que alenta e consome. No texto, os pronomes eu, quem e esta são respectivamente, então, pessoal, interrogativo e demonstrativo. Bem facilzinho. O conhecimento da classe gramatical, né, e das possibilidades de recursos, né, esses recursos que podem ser
aplicados a essas classes gramaticais, isso se você tiver esse conhecimento, você não vai errar a questão. Por favor, passe, caneta que está aí perto de você. Então, a pessoa que fala comigo é essa, ó. Não serve, como aqui eu tenho o mim ou o eu, né? Então, é a primeira pessoa. Não serve para eu desenhar, não é? Porque vai ser sujeito deste verbo. Então, está perto de mim esta. E resolvida a questão. É isso, pessoal. Obrigada pela atenção e até uma próxima. E aí, curtiu? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse. E ó, se ficou alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer de responder. É isso aí, valeu e até mais!